Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Reinice Perguntam. Boa noite. Hoje nós temos uma convidada mega especial, vocês já estão sabendo quem é a nossa convidada, a querida Edi, a famosa Edilane. Vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal receber a notificação, entrar na nossa live e assim que ela entrar, eu já envio o convitezinho para ela iniciar a live conosco. Conosco. Boa noite, bem-vindos. Estamos aguardando, vamos ver. Ó, nossa convidada entrou. Vamos enviar o convite para ela. Vamos ver aqui. Aqui não tá numa coisa? Por isso tá ruim. Às vezes é ruim, às vezes não é. Boa noite. Boa noite, vamos ver se a nossa convidada O recebeu. Karate 80. Oi. É, né? A Deb, o Jorge. Edi, conseguiu aí? Já te mandei o convite. Boa noite. Eu quero saber se tu já marcou o show para comemorar o meu aniversário aí, porque eu fiquei sabendo que o Rodrigo fez o aniversário dele aí. Ciumenta. A gente não aceitou ainda? Pois então. Ah. Não pôde. Edilane, tu não aceitou. Não aceitou. Não, deve ter dado ruim. Deve ter dado ruim. Edilane, estou enviando o convite novamente. Por favor, Edilane, nós estamos ansiosas, porque o seu assunto é um assunto interessante. Ai! Edilane, nós estamos ansiosas. Seu? Oi, linducha. Tá dando alguma microfonia aí, Ed? Eu não tô conseguindo ver vocês. Eu não tô conseguindo ver vocês. Ué? Deve ser o teu sinal aí, Ed. É, pra nós tá bem ruim o teu sinal. Tá certo? Eu não consigo ver vocês. Tá horrível o teu sinal, tá travando. Olha. É? Isso, sai, eu te mando o convite de novo. Ó, teve festerê então no sábado. Teve aniversário do Rô, um showzão com o Kim J. Ele tava lá. Kim J, o saxofonista. Ah, tá. Tu é. Vamos ver agora. Muito enxada, meu Deus. Vamos lá. Já mandei de novo, Ed. Às vezes, o meu sinal, por exemplo, eu acabei de desligar o sinal. Que absurdo, né? Eu desliguei o sinal. Tá travando, né? Pois é. Tenta, tu não tem 4G, 5G? Tenta usar a tua internet do teu celular, que às vezes é melhor do que a internet de casa. É a que tem funcionado no meu celular. Vamos aceitar o convite e vamos ver. É, a internet dela mesmo tá ruim. Tá demorando, eu já aceitei. Tá demorando para conectar mesmo. Ó. E agora? Foi o meu convite? E não deu. Edilane, mandando convite de novo, Edilane. Agora foi. Vamos ver. Então. Ai, que nervoso. Sabe que isso aí é o estágio de confirmação, né? É, então, mas que confirmação mais punk, né? Podia confirmar de outro jeito. Mas a ideia
É essa, né? É dificultar Peraí, deixa eu sentar ali. Foi. É. A ideia da confirmação é exatamente essa, né? Pelo menos é o que as minhas terapeutas me ensinaram, é dificultar a etapa da premiação para que a gente desista antes de chegar lá. Então, mas é mais fácil quando a gente fala para alguém, não quando a gente passa por isso. Viu? Né? Então, vamos começar do começo. Boa noite, bem-vindos quem já está conosco aí. Eu gostaria de apresentar para vocês, para quem ainda não tinha visto, a nossa parceira de lives, uma das nossas maiores patrocinadoras, Edilane Nascimento, biomédica energética, terapeuta, Medicina publicitária. bioenergética. Porque a biomédica é outra área. Tá. Aí temos a medicina bioenergética e a biomedicina. São duas áreas completamente diferentes. Que é normal. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Apresente-se, por favor. Então, eu sou uma ex-publicitária que acabou indo para a área da saúde e aí acabou nesse mundo da medicina bioenergética, do estudo da inteligência emocional, aí já fazia um pouco de musicoterapia, mas como curiosa, porque eu não toco instrumento nenhum, não canto, então é mais por curiosidade mesmo, na parte de música e terapia. Aí eu acabei colocando tudo dentro de um pacotão. A música, a terapia, a parte da medicina bioenergética, né? E a parte da inteligência emocional, que nada mais é do que o desenvolvimento humano. E a medicina bioenergética, assim, explicando bem rapidinho, ela é um procedimento não invasivo, né? Um procedimento físico não invasivo, e a gente remove as interferências que estão atrapalhando a vida, o corpo da gente, o funcionamento, né? Atrapalhando, na verdade, a parte de autocura e autorregulação do corpo. Então, a gente trabalha tanto na área emocional, na área física e existencial. Quando a pessoa fica assim, não sei o que eu faço da vida. Chegou num ponto que eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí a gente auxilia, porque geralmente são barreiras que são criadas que ela não percebe, a gente remove e ela meio que acha o caminho nessa parte de existencial. E a inteligência emocional, que é a forma que a gente aprende a lidar com as nossas emoções e sentimentos, e emoções e sentimentos dos outros, para a gente saber lidar não só com a gente, com as situações, como os outros também, né? No meu caso, funciona como um atendimento mais humanizado. Meu pai tá lá assistindo a live. Então, aí, assim, acaba aqui entrando como um atendimento mais humanizado. E até, no caso, quando o paciente vem que é a parte existencial, a parte emocional, a gente acaba dando uma direção, apesar da gente não ser psicólogo. Mas a gente tem que fazer essa função de ouvir e direcionar a pessoa no caminho certo dentro de um estudo, né? Dentro de um conceito, não só aquele conselho, né, que as pessoas acham que a gente dá. Essa parte aí, ele é meio que um psicólogo mesmo, né? Porque ele te direciona e te dá orientação para qual lado deve ir, né? Sim. É porque às vezes a pessoa chega, a maioria das pessoas que chegam até a gente, assim, no caso da parte emocional, né? Vamos supor, algum amigo fez alguma coisa, um relacionamento que não deu certo, a primeira coisa que a pessoa fala foi culpa dele, foi culpa dela, e nunca é culpa da pessoa. Então, assim, o primeiro passo é a gente mostrar que, sim, o outro errou, mas não é o outro que está em tratamento, é você. Então, assume a sua parcela de culpa e a gente vai tratar a sua parcela de culpa. É você sair da posição de vítima, que já é o primeiro passo. Quando você se coloca na posição de vítima, você quer que tenham pena de você, que fique te alisando, né? E aí você fica naquela posição de vítima e você não resolve nada. Quando você sai dessa posição de vítima e entende que aquela situação foi para você e não com você, aí você vai lá e resolve tudo, né? Com um profissional orientando e tal, aí você entende. Então, no caso da parte emocional, a primeira função
é tirar a pessoa dessa imagem de vítima, né? Ah, fulano fez isso comigo. Igual relacionamentos tóxicos, seja de amizade, seja de família, relacionamento, enfim. Ela fala, ah, é porque aquele cara me fez isso, aquele amigo me fez isso, a minha família me fez isso. Tá, mas há quanto tempo? Ah, já faz 5 anos. Aí fala, peraí. Você já consegue identificar quando a pessoa está te fazendo mal e por que você está se arrastando. Então aí você já entende que você não é vítima, você estava sendo, na verdade, cúmplice daquilo, né? Você estava permitindo que fizessem aquilo com você. E a procura, e qual a maior procura nesse caso? Tem algum caso em específico que tu tem mais procura para poder, para a pessoa se autoajudar, vamos dizer assim, né? Existe algum caso em específico? Término de relacionamento, perder o emprego, ou não tem uma estatística assim de procura para isso? Não tem. Até assim, na parte da pandemia, teve uma parte, um boom, assim, que foi tratamento emocional. O pessoal surtou e medo de perder o emprego, medo do que vai vir, medo do que está acontecendo. Então, foi específico emocional. Após a pandemia, foi específico as sequelas que ficou da pandemia. Então, assim, vai variando muito. Assim, eu não tenho a falar para você se esse grupo de pessoas são que mais me procuram. Não tem, porque a gente atende crianças, adolescentes, casais. É impressão minha. É impressão minha, Neide. Ou é impressão minha, ou após a pandemia, o povo está procurando mais tratamento tanto energético quanto psicólogo depois da pandemia. Não somente para pós-pandemia, né? Mas também para se autoconhecer, para viver melhor em grupo, né? Porque hoje em dia, se a gente não conseguir viver melhor em grupo, eu acho que é melhor se enfiar num buraco, né? É porque assim, antes as pessoas ficavam assim, eu tô sentindo raiva. Deixa eu esquecer porque eu preciso trabalhar. Eu tô triste. Mas eu não posso ficar triste, eu tenho que fazer tal coisa. Aí quando veio a pandemia, a maioria do povo ficou dentro de casa, a maioria das pessoas ficaram dentro de casa. Aí dentro de casa era você com você mesmo, não tinha como você correr. Não tinha como você falar assim, eu vou pro meu trabalho, Era você com você mesma. Ali, as pessoas perceberam que elas precisam de ajuda emocional, de terapeutas, né? Que é o meu caso, de terapeutas, de psicóloga. Elas precisavam disso para continuar. Porque aí, assim, a pandemia, na maioria das pessoas, foi tipo a última gota d'água. Sabe quando seu copo vai caindo, todo dia vai cair um pinguinho? Aí veio a pandemia, caiu o último e extravasou. Aí veio todos os tipos de emoções. Aí teve aquela pessoa que ficou um pouco mais humanizada, teve aquela pessoa que ficou mais revoltada, teve aquela pessoa que explodiu, né? No entanto, explodiu o caso de violência doméstica. Então, assim, deu um boom, mas de vários setores. Não foi só essa parte de o que eu faço, o meu emocional, como eu lido com isso. Não, foi um boom, assim, porque cada um estoura de um jeito. O ser humano, por exemplo, quando a gente fala assim, fulano está com depressão. O sintoma dele é diferente do outro, o motivo dele é diferente do outro. Então, não dá para a gente diagnosticar todo mundo com depressão, todo mundo com ansiedade. Cada um tem uma origem, cada um tem sintoma. Então, não dá para a gente colocar... A gente coloca o nome lá, ansiedade, depressão, mas a forma com que é tratada é diferente, completamente diferente. Então, e me diz uma coisa, e como é que tá a função da violência doméstica? Como é que tá aí, as estatísticas estão aumentando? Porque ontem eu e a Anícia, a gente foi num congresso, congresso, né? A gente foi num congresso onde tem, né? E no final das palestras... específico sobre isso, né? E no final... política de suporte para a criação de políticas que defendem atividades seguras para as mulheres, né? Proteção, houve a entrevista e a apresentação de vários profissionais com as várias, desde psicólogo, terapeuta, até bombeiro, polícia, enfim. Todo mundo, E o que me
chamou a atenção, Ed, foi no final, né, da palestra, que me deu assim uma caída na ficha, é que não só as mulheres, né, acima de 20 e poucos anos, 30 anos, são adolescentes que sofrem, né, essa violência doméstica. E isso leva para a vida adulta também, né? Porque isso vem desde do primeiro namoradinho até... Não necessariamente namorado, né? Não, eu digo namoradinho... A violência doméstica, ela pode acontecer com crianças a partir de 2, 3 anos de idade com o pai. Vem bem de relacionamento, vem de amigos. Que fala assim, por exemplo, um adolescente fala para outra assim, fica com ele mesmo, porque você não vai arrumar ninguém, né? Aí ela vai ficando, ela vai aceitando, porque ela lembra do que a amiga, ou, né, amiga, falou que ela não vai conseguir arrumar ninguém. Então, ela tem que aguentar ali. E assim, antes, as histórias eram, né, casamento é para toda a vida. Todo mundo quer um relacionamento para a vida toda, mas e o outro? O que o outro quer? Aí a gente escuta falar, vamos tentar, se der certo, deu. Ninguém quer tentar. Quando a gente entra nessa parte de inteligência emocional, a gente não só expõe o que a gente está sentindo, como a gente entende o que o outro está sentindo, a gente conversa e a gente chega no consenso. Se nesse consenso não deu certo, cada um vai para um lado e ninguém machuca ninguém. Porque é aquela história, né? De gente doente adoece a gente ferida fere a gente. Então, tem aquela pessoa que ela acabou de sair de um relacionamento, ela tá ferida, tá machucada, porque foi um término, né? Ela sai dali e já vai procurar outra. Aí ela pega aquilo tudo que aconteceu e joga na outra, e vai jogando. Então, ela vai adoecendo. Então, as pessoas, quando termina relacionamento, ou quando rompe uma amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento, não só de casais, elas primeiro têm que resolver essa parte emocional para depois incluir outra pessoa na vida dela. Porque senão ela transfere as cargas. Ela vai transferindo as cargas e nunca... Peraí. E nunca dá certo. Ela transfere... Deixa eu tirar a campainha desse negócio aqui, que eu esqueci. Então, ela vai transferindo as cargas emocionais ao longo da vida delas, né? E aí, assim, nesse pacotão todo, a gente também inclui a lei da atração. Porque a lei da atração nada mais é do que a gente cria a nossa própria realidade. Então, por exemplo, já que a gente está falando de relacionamento, uma mulher solteira. Quantas vezes vocês já não ouviram falar, ou até eu já falei antes, né? Todos os homens são iguais. Então, por que você está procurando? Se nenhum homem presta, todos os homens iguais, por que você está procurando, então? Né? Então, uma coisa muito importante para a gente estabelecer aí um rumo para a live, eu gostaria que tu, antes de começar a pontuar os fatores de cada um dos tratamentos e das estratégias que tu utiliza para trabalhar dentro da biomedicina energética. Na bioenergética. E na bioenergética, eu sempre troco. Eu queria que tu explicasse para a gente especificamente o que se trata. Primeiro, ela é uma ciência? Ela é uma ciência estudada onde? Como é que o terapeuta trabalha? Porque existe uma pergunta muito comum, que inclusive nós trouxemos isso nas nossas chamadas, né? Que é assim, Deus existe? Porque é energético, é espiritual, é a cura através de milagres. Então, aonde está o cerne entre a parte da ciência e a parte espiritual? Então separa para nós isso aí, e aí depois a gente começa a separar os tópicos individualmente. Então, assim, primeira coisa, não é um tratamento passivo. Ele é completamente ativo. Se você não fizer nada para mudar, eu não posso te ajudar a fazer nada. Então, já a primeira coisa, né? A pessoa chega e fala assim, igual eu tive um paciente que chegou para mim e falou assim, você resolve qualquer problema? Não, eu não resolvo qualquer problema se você não estiver disposto a resolver primeiro, né? Então, já perguntaram, você cura qualquer doença? Nossa, já me perguntaram um monte de coisa, já me perguntaram se eu mexo com alguma coisa, se é do além. E nada mais é do que a parte de neurociência,
sabe, toda essa parte. E por que que a gente comentou aquela, né, de Deus e tudo mais? Mesmo que a pessoa não tenha fé em Deus, ela precisa ter algum tipo de fé, seja na cura dela, na transformação dela. Então, assim, a primeira parte de tudo é acreditar que tudo vai dar certo. Então, você não precisa acreditar. A gente não fala, na verdade. É que, assim, cada paciente é de um jeito. Então, se a gente percebe que aquele paciente é espiritualizado ou pertence a alguma religião, a gente conduz ele. Mas se ele não for, a gente não vai inserir nenhuma cultura, nada. A gente é completamente neutro. Porém, a fé das pessoas muda completamente a fisiologia do corpo, né? Então, assim, a crença, né, que tanto se fala crença limitante e tudo mais, a crença, ela muda a fisiologia do seu corpo, das suas células e tudo mais. Então, quando você pensa, por exemplo, eu acredito que se eu tiver no ar-condicionado e eu sair, né, e tiver um calor, eu vou ficar gripada. Ou minha garganta vai ficar ruim. A partir do momento que você saiu da porta, aquilo acontece. Aí você fala, falei que isso ia acontecer, mas você já pré-determinou que seu corpo fizesse exatamente aquilo que você queria. Então, por que não acreditar que você pode mudar o seu corpo de outra forma? Então, é aquela coisa, o paciente recebe um diagnóstico de alguma doença grave. Ele tem a opção de sentar, chorar, reclamar e que a vida dele acabou, ou que ele tenha fé e esperança de que ele vai ter a cura. E essa fé e essa esperança não só com Deus, no meu caso, sim, mas no caso de outras pessoas que não é voltado para a espiritualidade, ela não vai falar de Deus, ela vai falar de universo, ela vai falar de qualquer outra coisa. Mas sim, tem na Bíblia, né? A fé move montanhas, a fé transforma, a fé é a fé. Então, assim, não tem como você tirar a fé da medicina, né? Não tem como você tirar a fé da transformação. Não tem como. Então, resumidamente, a medicina bioenergética, ela não está vinculada à religiosidade, mas sim no poder de acreditar no que a gente quer e no que a gente procura. Sim. E aí seria, então... Se você é uma pessoa de religião, você vai para esse caminho. Se o outro não é, ele vai. Porém, o centro de tudo é a fé. Não importa a fé na mudança, a fé na melhora, a fé na cura, né? Porque tem pessoas que não adianta você falar para ela de Deus, ela vai falar, não existe Deus, existe o universo. Aí você vai entrar num debate com ela de quem criou o universo. Você não vai entrar nesse debate, porque nem é essa a proposta, né? Então, assim, a medicina bioenergética nada mais é do que a medicina do futuro. Então, a medicina do futuro, você não cuida só da doença, você cuida da causa dela. E assim, é corpo, mente, sabe? Tudo interligado. Porque não adianta você tratar algum problema e a sua mente está uma bagunça. Você não vai regular as duas coisas. Então, basicamente, a parte de fé, de tudo mais, entra nisso. Aí a gente só não fala das religiões, por exemplo. Não fala disso. Então, independente de se nós acreditamos ou não na existência de um ser divino, a medicina bioenergética não é milagre. Não. É realização e materialização dos nossos pensamentos. No entanto, eu falo assim, né, para as pessoas assim, você é filho de Deus? Sim. Deus é todo poderoso? Sim. Então você é o quê? Eu sou poderosinho, então você pode transformar tudo. Né? Ué, se você, né, assim, meu pai é Deus, ele pode tudo, eu posso um pouquinho também. Então ele fez o meu corpo perfeito, né? Aí, por circunstância da vida e tudo mais, ele desregula. A gente tem uma inteligência inata dentro do corpo. Aí a gente volta à pergunta da Rê, né? Nessas procuras de tratamento, como se aplica a questão, vamos começar pela lei da atração, né? Tu consegue utilizar ela em conjunto com a medicina bioenergética e como isso é aplicado? Eu já sei porque eu sou paciente da Edilane, com muito orgulho. Também na live. É que tá passando rápido. E eu sou testemunha
Inclusive, assim, eu comecei a fazer a terapia com a Tabata, né? E a Edilene entrou e acabou, quando a Tabata precisou parar de atender em função de ter assumido o cargo no governo e tudo mais, a Edilene se dispôs a atender a perturbada, a sogra dela. No caso, é só conversa, o atendimento em si não dá para fazer, porque você está Sim. longe, né? Sim, a distância. Mas eu vou te dizer que eu já falei para Rê que faz muita diferença, sim. E aí foi o que a Rê falou, que eu acho que é a parte terapêutica em si, que é a de fazer com que. Uma coisa que eu falei para a Rê ontem, inclusive, é que nem com a Tabata, nem contigo, nunca aconteceu aquela coisa assim, ó. Eu estou te dizendo que isso é o certo, que isso é o errado. Não. Há uma sequência de perguntas para que eu identifique sozinha quais são os meus problemas. Né? Não tem como eu falar para você, faça isso, não faça aquilo. É uma orientação, né? É por isso que eu falei que é ativa e não passiva. É você que tem que cair na real e falar, nossa, é mesmo. Então a gente só dá assim, uma orientação e o start assim, é seu. E aí você decide o caminho a seguir. Aí, por que da lei da atração assim, né? Porque como eu falei que na lei da atração que a gente cria a nossa própria realidade, é nesse sentido de você querer mudar, você querer curar, você cria a sua realidade. Ah, mas e doenças que não sei se vai aparecer aí, mas e doenças que já estão no estágio avançado ou que não tem cura realmente? A gente vai dar uma qualidade de vida, né? Porque não tem mais o que fazer. Por exemplo, um paciente de câncer terminal não tem o que fazer. Então, a gente vai dar uma qualidade de vida para ele. Né? Então, por isso que eu tô falando, são casos diferentes, tratamentos diferentes, tudo diferente. Aí, por que da musicoterapia? Porque tem paciente que, de repente, chega e fala, eu não consigo, por exemplo, me relacionar com ninguém. Aí você percebe que ele está ouvindo muita informação que está levando ele a esse pensamento. Então, eu identifiquei também que a música que ele escuta, alguma coisa que ele assiste, alguma coisa que ele lê, também influencia. Então, a gente tem que mudar o ambiente da pessoa. Falar assim, olha, você tá vendo o porquê? Né? Aquela coisa assim, a gente assiste filme de terror, aí depois a gente precisa ir no banheiro de madrugada. A gente vai correndo e volta correndo, morrendo de medo. Mas nada ali vai acontecer. É porque você está na influência do medo. Então, por que você quer viver no medo? Né? Por exemplo, eu tô triste, aí eu vou lá e coloco uma música de fossa. Eu quero sair da tristeza, eu não quero me afundar. Por que eu vou ter que ouvir uma música de fossa? Né? Eu tenho que fazer o reverso, eu tenho que ouvir uma música que me coloque, eleve a minha energia, né? Que eleve a minha vibração. E não que me afunde. Ah, eu fui traída. Deixa eu ouvir sofrência. Não, porque daí nos próximos relacionamentos você vai achar que você vai passar por aquilo de novo. Então, assim, são escolhas. Não sou contra ritmo nenhum, música nenhuma. Enfim, não sou contra nada. Mas são escolhas. Como que você quer melhorar continuando num ambiente que te adoeceu? Não dá, né? Então, por isso que entra a parte de lei da atração. Aí as pessoas falam assim, a lei da atração não funciona, eu quero ganhar 1 milhão. Mas você acredita que você é merecedora de 1 milhão? Então não vai dar. Então começa devagar, começa pensando que você vai ganhar um chocolate. E aí você trabalha seus pensamentos, suas emoções naquilo. Aí você recebe aquilo, aí você ganha confiança e vai mais um passo, vai mais um passo. Quanto maior o sonho, maior trabalho que se tem, né? E aí você vai trabalhando. Eu quero a cura, por exemplo. Né? A lei da atração, eu quero utilizar para a minha cura, seja física, seja emocional e tal. Só que aí você vai continuar nesse ambiente que te adoece, vai continuar tendo hábitos que te adoecem, aí não casa, né? Você ter pensamentos de cura, mas vivendo dentro do ambiente que te adoece. Aí a lei da atração não funciona, porque nós somos seres vibracionais, né? Então, assim, a gente vibra e recebe de acordo com o que a gente pensa. Então,
tem gente que fala, né? A lei da atração não funciona, isso é para vender livro, isso é para, né, só funciona com você, não funciona comigo. Mas é a forma com que ela utiliza. Que, né? Aí tem lugares que você vê assim, que as pessoas falam assim, tenha pensamentos positivos, escreva 3 vezes de manhã, 4 vezes à tarde, 5 vezes à noite, aquela coisa. Não adianta eu escrever e o pensamento tá completamente fora desse negócio, né? Outros falam assim, faça quadro de visualização. Tudo bem, eu posso fazer o quadro de visualização, mas aí você se imagina naquilo, se imagina merecedor daquilo. Não, eu acho bonito ter o quadro. Então a lei da atração não vai funcionar. Então as pessoas têm que entender como que ela funciona primeiro, para depois sair por aí criando um monte de coisa, pensando em um monte de coisa. Era isso que eu ia te perguntar, que até uma vez tu me falou assim, existem cérebros que já há mais tempo estão preparados para trabalhar esse tipo de coisa e tem pessoas que ainda não, que ainda precisam passar pela adaptação para conseguir chegar no estágio de desejar alguma coisa acreditando que aquilo é possível, né? Existe alguma dica, algum exercício que a gente possa utilizar diariamente, né? Por exemplo, assim, eu já notei, sabe melhor que ninguém, que eu tenho uma facilidade muito grande para materializar as coisas que eu quero. Em contrapartida, eu tenho pessoas que convivem comigo, que tu também sabe, que têm uma dificuldade muito grande para isso, porque vem aquele detalhe que tu falou, né? Que e não é consciente. Eu acho que o mais difícil de tudo isso é tu ter consciência de que este pensamento é um pensamento automático e que precisa ser eliminado, que é eu não mereço. Mas aí já vou aproveitar também esse adendo aí, ver se eu tô certa também. Essa função do inconsciente, né? Do eu não mereço. Mas às vezes está tão enraizado aquilo ali, Sim, e o desejo parece que é um desejo, né? Ele é um desejo impossível, uma coisa assim que acontece, aquela coisa ruim, É a né? crença Ele não pode... Exatamente. E a Fernanda falou um negócio muito importante aqui na live, ó. Que ela disse que a lei da atração, ela não é imediata. Isso é muito importante. Ela não é imediata e tem que persistir no propósito, né? É por isso que muitas vezes as pessoas não têm esse... mas não vai acontecer. Mas nunca acontece. Mas eu nunca ganho, né? Então, aí entra isso que você estava falando. Entra, por exemplo, assim, a pessoa falar assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Que é normal a gente ouvir isso, né? Então eu quero ganhar na Mega Sena. Deixa eu esquecer, a Rê vai te contar a história do Chico, não deixa eu esquecer a história do Chico. Então, a pessoa fala, eu quero ganhar na Mega Sena. Só que ela, primeiro, ela não joga. Segundo, ou ela joga e fala assim, isso é uma forma do governo arrecadar dinheiro. Daí, assim, se você quer ganhar, mas você está colocando que é uma forma do governo ganhar dinheiro. Então, quer dizer, você está completamente diferente daquilo que você quer com aquilo que você está falando. Ou então você fala assim, eu nunca ganho, eu nunca tenho sorte mesmo. Aí você entra num sorteio, por exemplo. Põe meu nome aí, mas eu nunca ganho nada mesmo. Então por que você está participando? Se você já está com esse pensamento de perder antes de começar o lance, né? Aí a crença limitante, que a gente fala assim, que né, os nossos pais, nossos avós falavam assim, dinheiro não dá em árvore. Aí você está guardado aqui. Aí quando você joga, por exemplo, faz um jogo, faz qualquer coisa, você vai falar assim, não vai vir fácil, porque dinheiro não dá em árvore. Dinheiro está relacionado a muito trabalho, a muito... Então, assim, primeira coisa, a gente mudar tudo isso que a gente vê enraizado, como a Rê falou, enraizado na gente. E não só para dinheiro, para tudo, né? Hoje em dia, ninguém quer relacionamento sério. A gente... Nossa, são tantas coisas, assim... não vou conseguir crescer no meu trabalho. Enfim, a gente já está tão enraizado com essas coisas que primeiro a gente tem que tirar o mal pela raiz e depois, assim, aos pouquinhos. É persistência e aos pouquinhos. Não adianta eu querer manifestar milhões se eu não acredito que eu posso ganhar nem 10 reais. Então eu tenho que
começar aos pouquinhos, né? Eu tenho que começar a mudar esses pensamentos aos pouquinhos. Então, por exemplo, que eu falei, um exercício. E outra, as pessoas colocam, a gente fala que a lei da atração é você pensar e sentir como se aquilo já tivesse acontecido. Só que não é o seu trabalho, não é o seu trabalho, quando e como. As pessoas querem elas pensarem como, quando, onde, do jeito que elas querem, não é assim que funciona. Né? Você pensar no que você quer e sentir que aquilo já é teu, enfim, tem todo um exercício para isso. Agora, quando vai ser e como vai ser, não esquenta a cabeça com isso. Porque daí, a hora que você estiver pronta para aquilo, que né, as vibrações estiverem ok, assim, tanto do que você quer quanto naquilo que você quer, aí vai chegar até você tranquilamente. Igual as pessoas falam, eu quero o dinheiro. Pode vir de tantas formas, não precisa ser só da Mega Sena, por exemplo. Pode vir de um sorteio, pode vir de várias formas. Então, quando você... De uma forma mágica não cai na conta, né? Isso a gente sabe. Mas que ele cai, né? Vamos que tu conhece a história da minha bolsa, né? Ah, sim. Mas aí é uma coisa que veio, enfim, né? E aí cai bem nessa história de que não é algo que acontece imediato, né? Aí a gente conhece a história da minha bolsa, né, Ed? A Tabata lançou num dia dela. A Edilane lançou um desafio um dia antes, que era depois tu vai ensinar a galera o exercício da folha em branco com a caneta azul. Eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz, né? E no dia seguinte, a Tabata lançou um desafio, que é exatamente isso, começar pelas pequenas coisas, coisas que a gente não precisa, porque se elas vieram, se elas não vieram, o cérebro não fica criando barreira, né? E aí eu disse assim, então tá, vou fazer o negócio do 369, vou pensar na bolsa, e vai ser, mas não tinha dinheiro, então, né? E um serviço que vinha sendo cotado periodicamente, a cada 2 meses, de repente, do nada, foi autorizado e o valor que entrou na conta foi exatamente o valor da bolsa que quando eu entrei na loja era a bolsa que eu queria. Então, quer dizer, cai do céu, mas levou 8 meses para cair, né? Não, assim, lei da atração não é aquela coisa assim, caiu do céu. A gente fala assim, o mundo, o universo, é como se fosse um supermercado. Tudo que eu preciso está lá. Só que eu preciso entrar na mesma frequência daquilo, sabe? Assim, eu preciso... Então, assim, tem dinheiro para todo mundo, tem recursos para todo mundo, tem tudo para todo mundo. Não é porque, fulano tem e eu não tenho. Não, todo mundo pode ter. Só que você precisa ir lá buscar, né? Você precisa entrar nessa sintonia de ir lá buscar. Então, não vai cair de mão beijada. E não é aquela coisa assim, eu sentar no sofá, pensar naquilo, sentir que é meu e não fazer mais nada. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou tomar decisões que vão me levar àquilo. Então, assim, no seu caso, da bolsa, você tomou decisões lá atrás de trabalho para que você conseguisse a sua bolsa. Só que aquilo não estava saindo, né? E quando você pensou na bolsa, fala, não tem dinheiro agora, mas eu quero essa bolsa. Como ela vai vir? Não me interessa. Eu já me imagino saindo com essa bolsa elegante e tudo mais, indo lá buscar a bolsa. E aí veio a solução, que você não imaginava que ia ser dessa forma, mas veio. Então, assim, porque a gente começa com coisas pequenas, para a gente ir ganhando confiança, a gente percebendo que a gente pode criar a nossa realidade e mudar ela. A gente, né? Então, no meu caso, foi uma escada. Eu me imaginei subindo uma escada. Eu acho que eu falei para vocês, né? Eu imaginei subindo uma escada. E aí você fala assim, mas subindo uma escada? Coisa mais aleatória, né? E aí eu fiquei. Então, assim, de manhã, quando eu tinha acabado de acordar, que o meu subconsciente está mais ativo do que o meu consciente, que o meu consciente que fica julgando, né? Não, você não consegue, não pode, não vai dar, você tem medo de altura, que escada é essa? E outra, não contar para ninguém. É seu. Guarda com você essas informações. O que você está planejando é seu. E aí eu fiquei imaginando, e aí eu ia dormir naquele estado de acordada, meio dormindo, eu imaginava subir na escada, pezinho em cada degrau, eu imaginava isso. E eu fui, meu propósito era fazer aquela semana, ou por 8, 10 dias, sei lá. Acho que no terceiro
terceiro ou quarto dia, meu pai subiu no telhado para arrumar a antena. Aqui, por causa da chuva, tinha caído tudo lá. E aí, de repente, ele falou assim, me passa, sei lá, a ferramenta, eu nem lembro qual que é. Me passa a ferramenta aqui. Aí eu, peraí. Aí eu subi a escada, dei a ferramenta para ele. Quando eu tava descendo os últimos degraus, eu falei, eu tô subindo a escada. Aí caiu a ficha. Eu falei, peraí, eu tô subindo a escada. Então, assim, chegou, né, ao meu consciente de que aquilo que eu tinha planejado aconteceu. Só que eu não sabia como, eu não sabia quem ia me fazer escada, fazer subir a escada, aonde eu ia subir essa escada. Eu não sabia nada. Eu só sabia que eu estava fazendo exercício para subir a escada. Então, depois, você pode fazer, por exemplo, de receber uma flor, de receber um chocolate que você gosta muito. Aí você vai pensar naquele chocolate, sentir o gosto de chocolate, imaginar a emoção que você vai sentir ao receber um chocolate. Ah, mas um chocolate, sim, para você ir treinando a sua capacidade de criação e a sua mente para que ela perceba que aquilo não é limitante, que você pode tudo. Só que o pode tudo tem que começar, né, aos pouquinhos, para você mudar essa realidade, igual a Rê falou, que está enraizado, muita coisa está enraizada aqui dentro. E a gente não sabe nem como mudar isso. Então, vai aos pouquinhos. Né? Seja um show que eu queira assistir. Ah, mas eu quero uma cortesia desse show. E aí você consegue. Né? Igual foi meu aniversário esse ano. Ah, eu não quero comemorar meu aniversário esse ano. Mas aí, a banda de amigos meus, que deve estar por aqui também, que eu gosto, me posta lá, vamos voltar a tocar em tal lugar no dia 3, meu aniversário é dia 2. E eu falei, então, peraí. Então, acho que eu vou comemorar lá, né? E aí chegou lá, tinha amigos, tinha bolo, tinha tudo, muito mais do que eu imaginava que poderia ser. E aí cantaram músicas de parabéns, e a gente ficou lá. Então, assim, foi muito mais do que eu imaginei que poderia ser. Mas eu falei, ou eu não comemoro, ou tem que ser de uma forma legal, que tem a ver comigo. Então, quer dizer, música, amigos, né? E comida. Então, pronto. Sabe, assim... E eu não fiquei focada naquilo de como vai ser, se as pessoas vão, se elas não vão, né? Convidei os amigos mais próximos, mas não fiquei preocupada né? Também não fiquei preocupada no sentido de quem vai tocar no dia. Porque se eu ficasse pensando nisso, por exemplo, o Andalf estava aí, ele não estava aqui. Então, eu já pronto, já não vai ser ele. Então, não, eu não fiquei preocupada, porque eu gosto de tanta gente, de tantas bandas, né? Vai ser o que tiver que ser, vai ser especial, vai ser legal. Então, a gente acaba criando. Então, eu criei essa realidade. Daí, na verdade, teve na sexta, no sábado e no domingo. Então, foi muito mais do que eu tinha imaginado. E no dia mesmo, no aniversário, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Eu fiquei o dia inteiro. Aconteceu assim que tu recebeu umas mensagens lindas que eu sei. Ah, não, sim, mas. Não, mas estou falando no sentido de acontecimento. Sim, né? sim, evento. Comemoração. Então não aconteceu nada. Ali eu podia falar assim: nada aconteceu. Não deu. Porém, aconteceu na sexta, no sábado e no domingo. Então, não é do jeito que não é quando eu quero, é do jeito que eu quero, mas quando eu estiver pronta para isso. Né? E no dia do meu aniversário mesmo, na quinta, eu já tinha acordado meio xoxa. Então, eu não estava numa vibração alta para receber aquilo. Já na sexta, eu estava numa vibração mais alta ou mais neutra, e aí aquilo foi acontecendo. Então, a gente está chegando no finalzinho da nossa live e 15 minutos, falta pouco tempo. Já. Então, tu não pode ir embora sem dar algumas dicas para nós. E eu queria saber se a dica da folha em branco com a caneta azul pode ser utilizada por qualquer um para começar a praticar essa parte de positividade, de quebrar barreiras. Sim. Até para a Rê eu já falei isso, né? De colocar as emoções. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não consigo colocar as emoções para fora, eu não consigo falar o que eu estou sentindo. Escreve, né? Eu não consigo me imaginar criando alguma coisa. Escreve. Então, escreve assim,
lógico, no tempo presente, que você já conseguiu, evita palavras de não posso, não tenho, fala do Chico, não posso, não tenho, enfim, né? E a folha em branco, então, por exemplo, um papelzinho em branco, ó, ele não tem linhas, né? A linha, ela limita você, porque você tem que escrever dentro da linha, acabou a linha, acabou, né? Então, assim, ela em branco, ela tá para você criar o que você quiser, quantas coisas escrever, você vira do outro lado, tá lá, entendeu? E a caneta azul, por causa da cor, né? É uma cor que estimula o cérebro da gente. E aí você vai lá e escreve. Estou feliz porque eu encontrei uma pessoa especial que ela é assim, 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 e vai descrevendo com todos os detalhes possíveis. E vai sentindo aquilo. Pode ser mais de uma coisa? Pode, não tem problema. Aí eu tenho que ficar lendo aquilo? Não, deixa ela quietinha lá. E aí, assim, durante o período, né, você vai pensando, pensa naquilo, pensa em como você sente recebendo aquilo. Deixa eu te contar um segredo. Um segredo. Teve coisas que eu não, na verdade, quando tu me pediu para escrever sentimentos, ali escrevi 3 folhas. Teve outras que eu não tive nem coragem de passar pro papel. Eu acho que eu não. Porque tem um bloqueio. Eu tô com medo de sentir tudo aquilo que eu sinto aqui e passar de novo pro papel. Mas é normal. Mas tá dentro da minha bolsa o caderno. É normal. Tem pessoas que elas não escrevem, elas vão olhando no espelho, elas vão falando, sabe? E aí chega certas coisas. E tem certas coisas que ela não consegue falar. É a primeira coisa que eu fiz, né? Então assim. Eu comprei o desenho sem folha. Não, eu fiz. Eu sou mais eu fui comprar eu tenho um caderninho também, que é meu caderninho. Então tem um caderninho que eu faço as minhas cocriações e tem um caderninho que eu boto lá como se fosse um diário. Eu escrevo lá, hoje eu tô pensando em tal coisa. Mas isso tudo não dá para ficar dentro desse mesmo caderno? Não dá, eu que separo, mas dá. Dá sim, eu que sou mais. Vou separar tudo. Vou fazer uma pergunta, uma afirmação em forma de pergunta. Uma vez tu me falou que a vantagem de nós organizarmos os pensamentos de forma física ajudava a induzir o cérebro a isso, né? Ou seja, assim, o melhor seriam 2 cadernos separados, porque são coisas diferentes que precisam ser tratadas e processadas de formas diferentes. Seria isso? Sim, mas assim, não tem problema se você quiser dentro do... Não, só não misturar. Enquanto você estiver escrevendo, você colocar o sentimento para fora e já falar assim, hoje eu me sinto triste, mas se eu ganhar um carro, eu vou me sentir feliz. Aí não. Assim, um capítulo por vez. Sim. Não, é que não é questão, vamos ver se eu entendi. Não é a questão de capítulo. O que tu tá trabalhando nesse momento é a felicidade, a alegria, a solução. Então, quando a gente traz uma listagem de sentimentos negativos, tu tá dando ênfase ao negativo. Não é isso que a gente quer. O ideal seria você primeiro colocar tudo para fora, escrever tudo. Aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa... Sabe aquele... Igual a Rê falou assim, tem coisa que não dá, tem coisa que tá aqui, né? Coloca tudo pra fora primeiro, depois quando você estiver aliviada, você esvaziar tudo... Bota fogo! Bota fogo se quiser, não tem problema. Então, assim, por exemplo, tem esse livro aqui, ó, pra Lei da Atração, que é Peça e Será Atendido. Depois eu deixo o autor e tudo mais. Esse livro é muito legal. Aí tem esse aqui, ó, A Lei da Atração. São todas as ferramentas para você entender como que funciona. Com mais profundidade, porque aqui na live não dá tanto, né? E esse aqui, ó, é Inteligência Emocional. É sobre inteligência emocional. A teoria da revolução que redefine o que é ser inteligente. Então, são livros, assim, que não precisa a pessoa ser da área de saúde, nada disso, mas que vai dar uma orientação. Porque, assim, eu sei que a gente fala aqui, mas chega na prática, surge um monte de dúvidas. E nem todo mundo tem alguém para quem ela possa perguntar sobre isso, né? E esses livros vão dar vão ampliar para elas e vão tirar um monte de dúvidas e tem linguagem muito simples.
Além daqueles livros lá, O Segredo, aqueles livros que a gente já conhece bem, né? Mas esse Peça e Será Atendido é muito legal porque a gente entende qual é esse processo de até pedir e até ser atendido. Qual é esse processo? A gente entende de uma forma bem simples. Igual a gente tentou explicar aqui, de uma forma bem simples. A lei da atração, ela é simples. Aí eu falo assim, deixa ser fácil. As coisas precisam ser fáceis. É que a gente coloca um monte de barreira. Mas aí eu posso isso, mas aí eu posso aquilo. Mas aí a gente está colocando barreira que bem tem, mas a gente cria. Então eu falo, deixa ser fácil. Né? A lei da atração, a inteligência emocional é assim, deixa ser fácil. Sabe, a cura, deixa ser fácil. Esses dias eu saí de noite e encontrei com uma moça que acabamos criando um vínculo, ela fala comigo seguido, e nós estávamos no bar assistindo o show da Ismália, e ela inclusive é amiga da Ismália, e ela me falou assim, eu já desisti de procurar homem, porque lembrei que tu falou, que homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Ela já botou aí uma barreira, né? Ué, daí você falar pra ela, eu tenho um amigo, aí eu quero conhecer. Não, nenhum presta. Mas nenhum presta. Sabe que eu lembrei assim, ó. Vou te passar o contato dela e tu pergunta, a Sônia, queridona ela. E aí me veio a Ed na cabeça e na hora eu respondi automático. Foi automático, de tanto ouvir você falar. Foi automático, eu disse assim pra ela, pensando assim que não vai achar nenhum mesmo. Não. Ela, eu digo, o que foi? Então, doeu. Assim, né? Eu não consigo arrumar ninguém, eu vou em várias baladas e não consigo. Primeiro, que não é muito lugar, porque a pessoa que tá lá, ela não tá disposta a relacionamento sério. É raro. Aí eu falo, não adianta você querer um príncipe se você não se comporta como uma princesa. Né? Então a gente acaba sempre sai umas pérolas assim que eu falo, nossa, não sei não de ver essas comparações assim. Mas assim, isso não quer dizer que eu também não pense assim. Tem hora que eu paro e falo, não, peraí, não é isso que eu quero. Por que eu tô falando disso? Aí entra a inteligência emocional. Você fala, não, peraí, não é isso que eu tô querendo. Por que eu tô falando isso então? Então vamos mudar, né? Então, se você olhar só para o lado escuro, você nunca vai olhar na luz. Aí você vai achar que tudo é escuro, que não tem saída. Mas se você olhar o outro lado, você vai ver que tem luz sim. É só você mudar a sua forma de olhar, mudar a sua forma de pensar. A gente fala lá na escola, né? Tirar o ouro de todas as situações, seja ela boas ou ruins, tem o aprendizado, tem o ouro daquilo. E aí, quando você foca no ouro daquilo, você não foca no problema. Você foca na solução, você foca no que está acontecendo. Aliás, sem deixar também de sofrer, tá? Não significa que algo vai acontecer comigo, que eu não vou chorar, que eu não vou sentir, que eu não vou sofrer. Só que eu vou ter período para sofrer, período para sentir. E depois a outra parte agora, o que eu vou fazer para mudar isso? Então, assim, tem um dia para chorar, chora tudo que tem para chorar, passa a raiva, tudo que tem para passar. As famosas fases de aceitação, né? Entendeu? E aí depois segue, né? Como meu pai diz, segue o baile. Vamos, né? A vida que segue. Porque a vida ela não vai ficar mais fácil para ninguém. Porém, a gente fica mais forte. Ou então a gente fica reclamando. Aí é questão de escolha. Né? Por isso que eu falo que. Uma pergunta. E tu, dentro dessa área, tu acha, eu brigo muito com algumas pessoas e essa pessoa, ela não está vendo a live agora, mas eu tenho certeza que ela vai assistir amanhã, porque ela sempre assiste no dia seguinte. E eu brigo muito com ela com a questão de reclamar o tempo inteiro. Tu não acha que a pessoa que tem o hábito de pontuar as coisas negativas tende a atrair estas coisas? Sim, porque quem reclama, clama 2 vezes por aquilo. Então, assim, se eu reclamar que a vida não tá fácil, ela nunca vai ficar fácil. Porque eu estou clamando que ela continue difícil. Então, o ato de você reclamar, você está clamando 2 vezes aquela mesma coisa. Ao invés de você abençoar aquela coisa. Por exemplo, nossa, essa situação tá difícil. Então, assim, eu vou focar na solução. Eu vou abençoar essa solução difícil e que não é fácil, tá? Porque falando é super fácil.
É um hábito. Você reclamar é um hábito. Você tem que mudar o seu hábito. E mudar hábito não é fácil, né? Mas aí basta você querer. Você tem que insistir, né? Você tem que ser persistente. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ser persistente. Então, assim, tem a situação. A primeira ideia que vem na cabeça é reclamar. A primeira. Você tá num trânsito, tá? Aquela muvuca do trânsito. A primeira pensamento é reclamar. Então, primeiro você reclama, né? Aí depois você fala, não, vamos ver. É igual aquilo que você falou, né? Quando a gente tá para fazer alguma coisa, um monte de coisa dá errado. E se eu parar para reclamar? Eu não vou conseguir fazer. Então, assim, se eu parasse para reclamar aqui da internet, da luz, eu não ia conseguir fazer nada. É que nem a função, do, poxa vida, mas só tá dando coisa errada, sim. Sim. Porque tu tá focando nisso, né? É. E tá focando Não é isso. Isso é que eu aprendi, já tinha aprendido com a Tabata, depois que a gente começou a fazer o acompanhamento, eu e a Ed começou a me mostrar que existia, e eu não sabia que existia isso, que era o momento da confirmação, né? É a Ed que me ensinou isso. Que é quando as coisas, um pouco antes de dar certo, elas dão errado, que é pra te divertir. Pra ver se você tá firme naquilo mesmo, mas isso é normal. Isso é normal acontecer. Aí eu falo, é como se fosse um teste, né? Aí eu falo, ixi, tô sendo testado. Aí por isso que eu falo, é legal quando a gente fala com os outros, mas não é legal quando é com a gente, né? Mas, acontece com a gente. mas eu isso é também normal. tenho, Ed, um pouco, eu não sei, posso estar errada. Eu também tenho a função assim, não, mas a gente tem que saber diferenciar o que é teste e Sim. o que é para dizer assim, ó, não, para só um pouquinho, se tá dando errado ou se alguma coisa deu, é o momento de eu pausar, respirar e ver realmente se é esse o caminho que eu quero seguir. Sim. Entendeu? Então, mas quando Nem tudo que tá dando errado, nem tudo que tá dando errado que a gente tem que continuar. Não. Então, porque daí que aí a gente não tá falando da experiência em si. A gente tá falando, por exemplo, assim, vou dar um exemplo de ontem. Vou falar de ontem do teu atraso. Tá? Então. Começou. Tu viu, né? Tu viu. Começou. Do atraso dela, tá? Aí era uma coisa que tava dando errado pro atraso dela. Aí sim, ok. Né? É uma coisa, é aquilo que ela acabou de dizer. Não era a situação que estava dando errado. Era, o carro estragou, a chuva começou, o negócio estragou, eu não consegui comer, né? Isso, ótimo. A roupa rasgou na saída. Pior, né? Então, isso. Agora, porque era uma causa legal, bacana, que ela tinha que ir. Então, não é uma coisa assim, não, mas para só um pouquinho. Será que realmente eu devo ir? Não, esse evento era um evento bacana, era um evento que ela deveria estar presente, né? E ela sabia disso, que ela deveria estar presente. E agora, se é alguma coisa decisiva, que ela não estava, vamos supor, né? Que ela não estava decidida aí, e começa a dar algumas coisas para travar. Será que isso é o que eu digo? É saber diferenciar do que é para travar, parar e respirar, ver se realmente quer seguir e tem que seguir, ou saber se isso é um atraso de que se deve continuar. Então, é o que eu tô querendo eu dizer. tenho uma resposta só. A saída para dentro. É você sentir. É você olhar para dentro e sentir. Entendeu? Isso então, a gente tem um curso lá, que eu já falei para você dele, né? Que é a saída para dentro. Então, assim, a gente está numa situação caótica. Tá? Um monte de coisa está acontecendo e eu preciso fazer aquilo. Para, respira, exato. Entra em contato com você mesma, volta para dentro e aí você vai entender. A resposta está toda ali, você vai sentir. Não é o momento de eu fazer. Ou sim, é o momento de eu fazer. Eu só estou sendo testada. Então não é, porque senão você vira cabeça dura. A pessoa fala para você assim, não dá para fazer. E aí você insiste. Aí você vira cabeça dura. Daí é diferente. Aí vira teimosia. Aí, exatamente. Aí é diferente, entendeu? Aí você se dá mal porque você está insistindo no erro. Aí você se dá mal. Então, tempo atrás, né? A repostou e deu como é que se diz? Uma polêmica, porque houve a pergunta aonde encerra a resiliência e começa a teimosia, né? Sim.
entendeu? Então, assim, para tudo, Isso. a gente tem que analisar, assim, até para criar. De repente eu tô criando alguma coisa e não tá dando certo. Vamos parar para pensar se não tá dando certo, porque vai te fazer mal e não bem. Vamos parar para pensar e não insistir, ficar, eu quero. Mas calma aí. Será que aquilo não tá dando certo? Porque ou não é teu momento, ou se aquilo vier, vai acabar dando errado do que certo, sabe? Então, E aí tem uma outra coisa também muito importante que tu me falou, que tu me ensinou, que a gente pode criar coisas para nós, mas que a gente não pode querer incluir outras pessoas, que cada um só pode atingir o que é seu. sim. Então, por exemplo, desde que vocês fizeram o convite, eu falei, ai meu Deus, o meu primeiro passo era, não vou não. Eu ainda falei para você, não vou não. Aí você falou assim, não vai ser agora, vai ser depois. Vamos para março. Aí era novembro, era o finalzinho de novembro. Eu falei, março, dezembro, janeiro, vai demorar, então vamos. Porque na minha cabeça, aquele março, dia 7 de março, nunca ia chegar, né? Aí quando você falou para mim assim, grava os vídeos da chamada, eu falei, agora é. Agora chegou. E aí o mais interessante é que na escola, naquela semana, a gente estava estudando sobre o sentimento vergonha. Que eu até falei para vocês, que até na terça-feira. Foi na terça-feira passada. É. Aí eu falei assim, bom, né? E aí eu comecei a pensar, foi alguma coisa vai ser importante para eu fazer essa live. Vai ajudar alguém em algum momento, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. E aí hoje, o dia todo, eu pensei, co-criei, né, numa perfeita live. Uma perfeita live para mim, para vocês e para quem está assistindo. Não questão de números de pessoas que estão assistindo, não é isso. Perfeita live, sabe? Então eu fiquei focada na perfeita live, fiquei com aquilo na cabeça. Não vou dizer que 5 minutos antes eu senti vontade de sair correndo. Não vou dizer que não. Sim, eu senti vontade. Nos 5 primeiros minutos eu falei, meu Deus, é 1 hora de live, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Já se passou 1 hora e 5 minutos. Então. E aí você. Então aí tá onde você era mais fácil desistir, era mais fácil falar não. Mas aí foi um desafio para mim. E esse desafio que era meu podia ajudar outras pessoas. E eu estou estudando para ajudar outras pessoas, por que eu não vou ajudar? E hoje, Edilane, inclusive, também teve os minutinhos de teste que era o sinal ruim, né? Exatamente. Aquela função a gente aproveitar já ótimo, né? Perfeito. Exatamente. Então, aí é que tá, assim, nós somos 3 pessoas diferentes fazendo uma live. O teste vem para mim, para você e para Rê. Só que não, Kelly. Só que o teste que vem para mim, eu não posso forçar você. Eu não posso forçar você, Liz. E não posso forçar a Rê. Vamos supor que estava tudo certinho, chegou na hora, a Rê não pôde participar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar a live? Não, vai fazer eu e a Liz. Ou a Alice não podia. Ou eu não podia. Igual foi a semana passada, lembra que o convidado teve um problema ali. E aí teve que ter o plano B. Então, assim, vocês podiam desistir da live, mas eu não deixei. E aí eu entrei na sobrou pra ti. Quando foi feito o contrato, ela recebeu uma ordem determinante. Que ela tem a responsabilidade maior de manter o reinício ativo, não importa o que acontecer. Mas às vezes acontece coisas que realmente não dá. E aí? Entendeu? Não adianta você colocar no papel assim, é proibido faltar a live de terça. Mas só que tem circunstâncias que não tem jeito. Entendeu? E aí, aí eu entrei vocês falando na live, o convidado não veio, a gente vai encerrar aqui. Eu falei, como é que é? Falei, não, vocês não vão encerrar, vocês vão começar. Aí, como fui eu que cutuquei, né? Aí eu tive que botar a cara a tapa. Mas, enfim, Mas, assim, foi legal para vocês e foi legal para mim, que foi no dia do exercício da vergonha, por exemplo. Exercício da vergonha. Então, são aí coisas... cá estamos.
numa das melhores lives que a Edilane já fez na vida, ou melhor, a única. única. Eu quero trazer mais, nós queremos trazer mais informações, porque realmente essa live é de muito ajuda para muitos, né? Porque a gente sabe aqui que o estresse, né, é para a maioria, inclusive para adolescentes também. A falta de ânimo, né, para viver, para continuar, para levantar no dia a dia. E a gente sabe. Responde ali pra Kelly, ó. A Kelly disse, ela ouviu uma live por semana. Sim, é uma live por semana. Toda terça-feira nós estamos aqui às 21 horas. Toda terça-feira, explica pra ela. Porque ela é uma grande amiga. Não, tu está toda terça aqui. E eu sempre tô conversando com ela. Então, assim, eu sempre tô auxiliando nesse... Então, assim, vamos deixar claro. Eu não faço tratamento por computador, por online, por telefone. É só uma conversa entre amigos, né? E que a gente tenta ajudar, de certa forma, pessoas que estão longe e tal. Mas não é o tratamento, não tem nada a ver com isso. A Kelly, aquela história dela também, nossa, rende 3, 4 lives. Mas, assim, eu sempre que posso, vou falando com ela. Sempre que posso, vou... Na verdade, o atendimento da Edilane conosco, ele não é bioenergético, ele é terapêutico. Não, ela é minha médica amiga. E a gente se conheceu num curso de italiano. Quer dizer, totalmente aleatório, né? Não tinha nada a ver com a medicina. E aí eu entrei para aprender e ela tinha um conhecimento muito maior do que o meu, porque ela estava em nível maior. Então a gente se uniu para que ela ajudasse ela. Ela fazendo mais ou menos o que eu faço com vocês. É que no sentido, com vocês, assim, a gente fala sério, a gente tira sarro, a gente brinca, a gente faz. Ela tá escrevendo em italiano, que é pra me deixar ainda mais nervosa, né? Nervosa, ler italiano e com resfriado ainda. Super me testando. Mas é o que a gente faz. Preciso parar a nossa live por aqui, porque depois a gente não consegue postar lá. Porque eu não sei por que depois de 1 hora a nossa live não vai pro feed. Tá? Também não... Eu preciso. Só que agora eu quero um sorriso de nós três, que eu vou bater uma foto nossa aqui. Então vai. Gruda aí, Ed. Sorriso aí, pessoal, que vocês estão aí. Sorriso pra foto. Faz? Assim mesmo. Deixa eu ver se saiu bonito. Depois a gente joga filtro. Não, eu te ficou bonito, ó. Ficou bonito. Eu não consigo. Ficou lindo. E aí, vou deixar uma dica. Quem quiser conhecer a história do Chico, que não deu para contar, entra na nossa live com ele, que foi um dos nossos primeiros. O Chico Garcia, que é jornalista esportivo da Bandeirantes, um amigão de 30 anos. Eu tenho 15, mas né? Inclusive, chorei nessa live 2 vezes. Ele já sabia da nossa vontade em fazer esse projeto, nos super apoiou e, inclusive, foi um dos primeiros a aderir à live e vir contar pra gente. Nós não falamos sobre lei da atração durante a entrevista com ele, mas em todo o momento se faz uma referência muito forte, a gente escuta ele contando. Hoje, a gente aqui falando, eu escuto ele o tempo inteiro falando. Era para eu ter parado e eu insisti, e aí me disseram que eu não ia receber mais salário e eu resolvi trabalhar de graça, e me disseram que eu não ia mais ter transporte, eu comecei a pagar passagem, e eu decidi que ia, e foi. E foi. Né? Então, a história dele é muito legal. Quem quiser conhecer bem a história dele, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste a live com o Chico Garcia. Foi uma das primeiras. E vai entender o que a gente está falando sobre a lei da atração. É bem legal. A lei da atração funcionou para mim porque eu coloquei, né? Participei da live do Landau. Vocês fizeram com o Landau. Depois fui mandando algumas pessoas para vocês. A Beta, da Pand, né?
fui mandando, e aí sobrou para mim. E aí, né? E eu estava sendo cobrada para fazer vídeos com os pacientes. E eu falo, não, deixa eu filmar só o paciente. Ligada. E tu tá muito ligada que no dia 17 de junho nós vamos fazer uma live especial, dia 17 de junho, sábado, nós vamos fazer uma live especial aonde Reinice estarão ao vivo com a Edilane em um evento Top Mega Power Blaster. Eu tô querendo. Oi, que dessa eu não sabia. Caiu a ficha? 17 de julho, tá chegando perto, hein? Ai, meu Deus. A gente precisa organizar melhor isso, porque agora eu fiquei pensando, o que elas estão falando? Que sábado, que julho. Verdade. Junho, sábado 17 de junho, aqui em Porto Alegre. Vou dar a dica, no estádio Beira-Rio. Vou dar uma dica, é uma banda que tá há mais de 25 anos. Gente, vamos lá? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Já vou te mandar a nossa foto ali. Sigam a Edilane, sigam Reinice Perguntam, entrem no nosso canal no YouTube, deem um like, deixem seus comentários. Quem quiser dar dica para próximos entrevistados, perguntas, assuntos, estamos aí, estamos sempre na área. Obrigado, Ed, de coração. Muito obrigado, Ed. Obrigado, pessoal, meninos que estão aí. Eu não consegui mandar, tem paciente, tem amigos, enfim, eu não consegui mandar beijo, porque eu não consegui ver. Mas é isso aí. Obrigada, menina. Mas foi um sucesso. Obrigada. Beijo, um beijo. Até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem. Tchau. A inspiração dela